Olá, seja muito bem-vindo ao Missão Enem do SAI Digital. Sou a professora Cibele Cruz e nós vamos fazer um percurso sobre a prova do Enem, onde em Ciências Humanas e suas tecnologias, a geografia é uma das mais interdisciplinares das áreas do conhecimento que você vai trabalhar nessa prova. Como você está observando, dentro da prova do Enem, a disciplina de geografia tem temas de recorrência: clima, demografia, economia, geografia urbana, energia, geologia e geopolítica. Ao longo de todas as edições da prova, estiveram presentes na análise e na discussão dos principais temas da contemporaneidade, avaliados na capacidade de interpretação e de leitura que você, como candidato, tem que demonstrar. O SAI Digital preparou um material fantástico para você, para a tua preparação nesse sprint final. Lembrando que o Enem, ele não é uma corrida de 100 metros, mas ele é uma maratona de 42 quilômetros. Você está pronto? Já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreve, ativa o sininho e você vai ver que ao longo dessa trajetória você vai ter a melhor preparação para a prova. Vamos lá? Você é meu convidado nessa jornada final. Enem, geografia, o que podemos esperar dessa prova? Quando nós vamos olhando a prova do Enem nos últimos anos, nós temos a recorrência dessas temáticas que vão exigir de você principalmente uma visão mais sistêmica de processo. O que isso significa? Significa que quando nós estamos olhando as temáticas trabalhadas dentro dessa prova, ela nunca vem de forma isolada. Se eu estou trabalhando com globalização, essa recorrência de conteúdos vai exigir de você o desenvolvimento da percepção das grandes questões da globalização de 1991 a 2022. É isso que se espera de você. Quando eu penso em termos de espaço urbano, qual é a atuação dentro dessas espacialidades? Como nós vamos estar olhando a ocupação dos espaços ao longo da trajetória dos homens dentro do planeta Terra? Qual é a noção exata que nós precisamos entender hoje quando eu penso a ocupação desses espaços? Não existe mais um espaço rural e um espaço urbano sem interdependência. O tempo todo eu vou ter que estar analisando essa interdependência. O que as trocas comerciais, o que o uso desse espaço, o que a manutenção do meio ambiente vão fazer a relação, né, entre esses espaços e o que eles exigem como percepção. Geopolítica, Guerra Fria, uma nova Guerra Fria. O que a invasão da Ucrânia pela Rússia nos apresenta nesse momento? Qual é o olhar que eu tenho que ter se até ontem comemorávamos 30 anos do término da Guerra Fria e hoje estamos vivendo novos cenários? Qual é a leitura de mundo que o Enem espera de você? Então, nesse sentido, perceber os movimentos da demografia, chegamos a 8 bilhões de pessoas no nosso planeta. Como vamos fazer o trânsito desse bom uso de recursos naturais? Teremos capacidade de suportar até 11 bilhões de pessoas no planeta? Só teríamos isso se, de fato, pudéssemos pensar numa análise de consumo como a Índia e não como a dos Estados Unidos da América. Nesse sentido, as questões ambientais, elas estão aí por quê? Porque elas definem a nossa própria sobrevivência. Como um olhar apurado, como um olhar de detalhes, como um olhar sistêmico, ele é uma exigência para esse candidato, bem como os aspectos naturais. Pense hoje as questões de clima, de vegetação, de solo, como que eu vou pensar isso de forma integrada? O diferencial do Enem é justamente pensar um cenário multidisciplinar. De que maneira eu me posiciono frente ao mundo e consigo fazer a leitura dele. O Enem é uma prova com seus diferenciais? Sim. Por quê? Porque no caso das ciências humanas e suas tecnologias, a resposta está
no enunciado da questão. É esse caminho que nós estamos aqui para ajudar você nessa missão. E nós vamos ser bem-sucedidos, por quê? Porque você vai estar instrumentalizado com ferramentas para apurar o teu olhar e, a cada questão, conseguir identificar aquilo que é essencial. Vamos lá. Quando nós olhamos o cenário em todos esses temas de recorrência, o que a gente precisa que você tenha um cuidado maior? O que é o teu convite para isso? As questões ambientais. As questões ambientais, do ponto de vista da multidisciplinaridade, né, dessa construção multidisciplinar, em todas elas, o que nós vamos ter? A geografia, junto com a história, com a sociologia, com a filosofia, com a biologia, com a física, com a matemática e com as linguagens. Por quê? Porque esse conjunto de questões estão sendo chamadas a tua atenção há bastante tempo. Não é de hoje que o SAI Digital prepara para você materiais para o Enem, onde o teu olhar já está mais do que preparado. Então, o nosso expertise traz essa chamada de atenção para você pensar qual é a importância do teu letramento cartográfico. A área da geografia exige isso de você. Então, não vai ser surpresa o trabalho com gráficos, tabelas, gêneros textuais diversificados na área de ciências humanas e suas tecnologias. Por quê? Porque isso é uma exigência da prova. Então, fazer esse expertise, no caso, das pontes com o que você tem, vai ser essencial. Nós fizemos uma avaliação da última década da prova, antes do cenário da pandemia do Covid-19. Por quê? Porque é claro que esses anos impactados pela mudança do cenário local, ele cria um delay para nós. Então, vamos analisar os dados, nós disponibilizamos isso para você, depois você vai poder voltar a olhar com atenção para ver o que aconteceu de 2010 a 2019. Essa linearidade da prova, essa forma da prova ser construída, ela foi bastante importante para você entender a realidade do Brasil e da geografia geral. Quando nós disponibilizamos isso para você, é para você entender como você vai construir o teu olhar dentro dessas demandas. Veja, a geografia econômica atrelada à geografia ambiental. Por quê? Porque quando eu falo de meio ambiente, ele não é excludente da economia. Então, se eu vou colocar na prova uma questão sobre desmatamento, olha o quanto é importante você perceber quais são as nuances do cenário econômico. Eu posso descolar o agronegócio do impacto ambiental? Não. Então, eu tenho que olhar o que foi programado para a prova: globalização, política econômica, agropecuária, indústria, comércio exterior, fontes de energia, transportes e comunicações. E eu tenho que pensar que quando eu jogo meio ambiente, preservação da natureza, atmosfera, água, solo, eu estou falando do quê? Da gestão de recursos. Então, quando nós fazemos esse levantamento e pensamos esses cenários, qual é o objetivo principal? Você ser capaz de fazer a leitura daquilo que é essencial em cada questão. Então, quando você entra na prova já preparado com as possibilidades de análise, você tem uma preparação muito melhor do que o teu concorrente. Geografia política. Veja, se o foco principal é a globalização, o que eu tenho que pensar? Que o cenário global, ele também vai estar atrelado a uma noção de uma geografia mundial. Nós percebemos isso hoje, temos o entendimento do quanto isso é importante para a tua análise de questões. Então veja, Europa, berço do processo do maior bloco econômico de todos os tempos, com uma moeda única que passa por cenários de atualização, por exemplo, Brexit, ou seja, saída do Reino Unido de um bloco que era tão importante dentro da União Europeia, e hoje com uma mudança de poder, onde com a morte da Rainha Elizabeth, 70 anos no poder, veja, nós temos um novo tempo.
O Commonwealth vai se manter, vai se perpetuar, como o Reino Unido vai se posicionar diante dessas novas questões, como o rei Charles III vai se posicionar frente a um novo tempo para o Reino Unido. Então, quando essas chamadas de atenção elas estão posicionadas, veja, você entende qual é o cenário com o qual nós estamos trabalhando. Olhe a chamada para o Oriente Médio. Você tem dentro desse contexto ainda o ouro negro como um combustível fóssil que ainda está na força motriz, na matriz energética de muitas nações. Como isso significa com a emissão de gases poluentes, como isso se apresenta dentro de um cenário global onde precisamos da força energética do petróleo, precisamos entender a contabilização dos seus milhares de derivados, mas que precisamos de preservação ambiental. Com o crescimento da demografia, com ainda a contabilização de mais de 8 bilhões de pessoas no nosso planeta, como vamos fazer a gestão dos recursos para tudo isso? Então, quando nós vamos olhando, o Enem faz essa ponte. Entenda, é uma prova que constrói pontes o tempo todo, pontes de interpretação, pontes de diálogo, pontes que te obrigam a olhar a prova de uma forma mais sistêmica. Então, depois você pode revisitar a mídia de trabalho, você pode olhar de novo essa aula quantas vezes você quiser e pode ir acompanhando passo e passo o que foi colocado para você, para quê? Para que você consiga olhar de forma mais sistêmica o que nós separamos para você. Como isso aparece nas questões? Agora é a hora de você olhar como cada uma dessas temáticas, ora nesse cenário mais específico, ora num cenário mais amplo. Veja, eu saio da geografia econômica com uma geografia ambiental, eu venho para uma geografia política com uma geografia física, e como isso vai acontecer a transposição didática para as questões com as quais você vai trabalhar. Esse é o principal ponto de convergência que nós queremos que você observe. O Enem vai fazer uma leitura do mundo contemporâneo, vai olhar as questões que exigem de você a capacidade leitora e um olhar mais afeto a atualidades. A prova, na grande maioria das vezes, dentro de ciências humanas e suas tecnologias, vai exigir um candidato que tenha competência leitora, que tenha repertório. Ele exige isso de você. Então, de uma forma muito pontual, vamos ver como em cada questão analisada, nós conseguimos garantir para você construção de repertório. Nossa, eu não tinha observado esse ponto, eu não tinha feito essa leitura. E agora você prepara o teu olhar para as questões que podem aparecer para você. Uma dica: é sempre importante você pensar o seguinte: eu não tenho domínio de todos os conteúdos, não precisa. Nós estamos aqui justamente como especialistas para dizer para você: olhe isso, olhe esse detalhe. Então, nesse momento, é o momento de você baixar a tua ansiedade, olhar essas poucas semanas que tem para a prova e imaginar que cada professor nessa missão está preparando o teu olhar para aquilo que você vai observar. O óbvio, ele só está presente para quem preparou o olhar para isso. É para isso que eu estou aqui, que cada professor no Missão do SAI Digital foi convidado para preparar o teu olhar para o que você vai encontrar na prova. Vamos lá. Enem 2018, uma questão clássica. Nós temos questões de geopolítica o tempo todo preparados, né, para ver a tua capacidade leitora, a tua capacidade de interpretação e o teu repertório. Então vamos lá. Em Beirute, no Líbano, quando perguntado sobre onde se encontram os refugiados sírios, a resposta do homem é imediata: em todos os lugares e em lugar nenhum. Andando ao acaso, não é raro ver sobre um prédio ou num canto de calçada, ao abrigo do vento, uma família refugiada em volta de uma refeição frugal, posta sobre jornais como se fossem guardanapos.
também se vê de vez em quando uma tenda com a sigla Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, erguida em um dos raros terrenos vagos da capital. Veja, uma questão emblemática, a guerra da Síria está fazendo 12 anos. Lembre o que foi o evento de questionamento da busca pela liberdade iniciada na Primavera Árabe em 2011, onde um jovem tunisiano ateia fogo ao seu próprio corpo, clamando por liberdade. Um movimento que varreu o norte da África e alguns países do Oriente Médio clamando pelo quê? Pelo direito de escolher seus representantes. Um clamor pela liberdade que atingiu as mídias sociais, um evento que descortinou uma realidade que era desconhecida até então. E a Síria, que entra numa guerra civil, ainda permanece nela em 2022. O que você tem nesse cenário que te chama atenção? O mundo é ainda um mundo de guerra. Nesse momento, nós temos ondas de refugiados pelo mundo, são quase 46 milhões de pessoas em trânsito no planeta, buscando um lugar ao sol. A notícia que o Jaber traz para você nesse excerto vai fazer você pensar sobre isso. Setembro de 2022, a Assembleia Geral das Nações Unidas é aberta e uma das falas do Alto Comissariado é: precisamos receber os refugiados. Então, a questão que é descortinada para você é mais atual do que nunca e continua sendo na última década. Veja o que ele pergunta para você. O cenário descrito aponta para uma crise humanitária que é explicada pelo processo de. Então, quando nós vamos olhando dentro do que ele coloca para você, a migração massiva de pessoas atingidas por catástrofes naturais. O teu distrator é catástrofe natural. Por quê? Porque os sírios não estão em processo migratório em função de uma catástrofe natural. Não teve nenhuma situação ambiental, nenhum terremoto, nenhum cataclisma que tenha atingido essa etnia. Na verdade, eles estão fugindo de guerra. Então, quando você vai olhar na letra B, por que ela não pode ser? Porque quando ele coloca homogeneidade social, quando ele coloca uma chamada como essa sobre cultura, não é o que está no trecho do texto que você está analisando. Quando ele coloca a letra C, desmobilização voluntária, veja, você para a tua leitura aí. Ele não é isso que está sendo discutido. Peregrinação religiosa, o religioso é o teu distrator, é o que elimina o item. Então perceba, quando ele fala de desterritorialização forçada de populações afetadas por conflitos armados, ele de fato coloca para você ali a resposta correta. Veja, desterritorializar é um conceito fundamental. Retirar do território é arma de guerra. Dica para você nessas questões de geopolítica. Grande parte do que nós estamos vendo nesta questão vai ser uma informação importante para o que você vai encontrar em outros cenários. Estar fora do seu território, desmantelar uma etnia é arma de guerra e é arma de domínio. Não esqueça disso, isso é uma questão importante. Por quê? Porque ela é o que a gente chama de questão de referência. O exercício que nós estamos fazendo aqui vai auxiliar você em vários contextos de várias guerras que podem estar acontecendo e serem colocadas para você na tua prova. Vamos lá. Segunda questão. Quando nós estamos olhando questões de 2018, a nossa preocupação foi trazer para você questões que muitas vezes podem, num primeiro momento, chamar tua atenção ou te dar um pouco de insegurança, mas que a gente sabe que, depois de olhar com cuidado a questão que nós selecionamos para você, olha como é fácil ler gráfico, ler tabela, ler trecho de texto, trecho de livro, trecho de notícia. Os gêneros textuais, os suportes que o Enem utiliza,
eles são recorrentes desde a construção do exame. O exame tem a intencionalidade de fazer uma parametrização e tirar de você a tua capacidade de interpretação. Então veja, olhe comigo o gráfico que é colocado na tua questão. Ele é um gráfico que indica uma dinâmica hidrológica. Veja, o gráfico vai demonstrar para você o processo de urbanização. Veja, ele trabalha uma questão, afeta a geografia física e trabalha com você a questão da urbanização dentro de um cenário multidisciplinar. Ele traz questões diferentes para quê? Para que você possa observar, fazer a leitura e fazer a escolha mais assertiva para a análise do gráfico que ele está colocando ali. Então veja, dinâmica hidrológica. Prof, o que significa isso? Veja, nós temos um cenário de precipitações que podem acontecer de diversas formas na superfície terrestre. Por que nós temos uma série de precipitações? Porque você tem uma saturação das nuvens em função do processo de evapotranspiração. Quando elas acabam vivendo um cenário de saturação, você vai ter as precipitações sobre a superfície terrestre. Veja o quanto isso é importante, porque a dinâmica hidrológica alimenta os lençóis freáticos, gera diferentes tipos de chuva, alimenta e faz o ciclo dos mares, lagos. Então você tem uma dinâmica hidrológica que é fundamental dentro do nosso planeta. Então quando você olha o gráfico, ele está falando para você de uma dinâmica hidrológica dentro do espaço urbano. Nossa, o que chama a minha atenção? Qual é a grande questão que nós temos hoje? Fica a dica. Veja, quando nós olhamos a impermeabilização do solo nas grandes cidades, pense comigo, asfalto, aço, concreto. Quando nós olhamos o cenário das enchentes, nossa, por que isso acontece? Porque eu tenho uma impermeabilização. Eu impeço a absorção da água das chuvas, por exemplo. E hoje isso é um grande problema nas grandes cidades. Guardou? Então vamos lá, vamos voltar para cá. Prof, por que não tem imagem de tudo isso? Fica um lembrete para você. Quando nós trabalhamos a questão, o que para nós é bastante significativo? Guarde na tua memória, visualize. Quando nós estamos aqui trabalhando com a questão, essa é a nossa intencionalidade. Esse é um ponto intencional. Veja, a prof não trouxe nada fora da questão e isso é intencional para você, porque quando você cria gancho de memória, você tem que criar imagens do que eu estou falando para você, é o mesmo exercício que você vai fazer na hora da prova. Então guarde isso. Quando eu trago um monte de outras informações para você, você não vai ter isso disponível para você na hora da prova, mas você vai ter esse modelo de questão. Então esse também foi um processo intencional. Ouça, lembre, crie um gancho de memória, coloque lá a sinapse longa para lembrar. E impermeabilização do solo urbano, lembra do asfalto, lembra das construções. E na hora da prova, o teu cérebro vai puxar essa informação e você vai lembrar disso na hora que você estiver fazendo. Por isso a preocupação de falar para você e não de mostrar para você. Porque o que você vai ter na tua frente no momento que você sentar para fazer a prova é esse gráfico. Então vamos lá. A dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização vai promover o quê? Olha a linha que você tem ali. Deixa a prof colocar uma observação para você aqui. Vazão em áreas urbanizadas e você tem lá vazão em áreas não urbanizadas. Então veja, quando você olha a linha, o que nós temos expresso no processo de urbanização? O processo de urbanização hoje, ele precisa promover para você uma ampliação do espaço de escoamento superficial, criando muitas vezes cenários artificiais para isso. Por quê? Porque senão
com o processo de urbanização, com o processo de impermeabilização do solo urbano, nós teríamos um processo onde as cidades estariam frequentemente embaixo d'água. Então, essa questão vai mostrar para você que nós, quando analisamos os cenários de precipitação, nós temos que observar quais são as demandas que nós vamos ter no espaço urbano. Então, nós precisamos dessa ampliação do escoamento superficial de forma rápida, de forma efetiva, para quê? Para evitar um problema ambiental que é determinado pelas enchentes nos espaços urbanos. Então, isso é um cenário bastante importante. Então, veja, a dinâmica hidrológica expressa no gráfico responde à questão por si só. Ele está mostrando ali a redução do volume dos rios? Não, ele nem discute isso na questão. Então, aqui está o teu distrator. Ele está falando de expansão de lençol freático? O gráfico não faz esse indicativo. Ele está falando da diminuição do índice de chuvas? Não, ele não identifica essa diminuição dentro da discussão da questão. Ele está falando da retração do nível dos reservatórios? Não. Ele está, de fato, discutindo com você a ampliação do escoamento superficial, uma vez que a vazão em áreas não urbanizadas, ela acontece dentro do seu próprio tempo. Espero que você tenha observado o quanto fazer a leitura do gráfico é fundamental na resolução da questão. A prova do Enem, principalmente no caderno de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, né, ela vai trazer para você a possibilidade de olhar com cuidado para a questão, observando os dados que estão dentro do próprio exercício. E isso faz uma diferença enorme para você dentro desse cenário. Novamente, você tem uma questão com a análise de um mapa mostrando uma situação de letramento cartográfico. Mais uma vez, o Enem prova que a leitura de mapas ela é extremamente importante dentro da prova de geografia. Então, aqui você vê como a questão é construída. Ela te dá 2 textos, te dá um mapa e aqui vai cobrar de você a capacidade interpretativa. Ele te dá vários dados para quê? Para você mostrar a tua capacidade de fazer a inter-relação dos dados. Né? Quando nós colocamos que a prova do Enem é uma construção multidisciplinar, observe que o que nós estamos olhando como habilidade a ser desenvolvida é você intercruzar os dados e ler o que os excertos estão colocando para você e o que o mapa te apresenta. Vamos lá? Essa é uma questão que exige a construção de vários repertórios. Então, vamos observar o texto 1. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato da água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Dinâmica atmosférica no Brasil. Elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul, a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, frentes frias e transportes de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul para um verão normal e para o verão seco de 2014, representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. De acordo com as informações apresentadas, acerca de 2014 no Sudeste, teve como causa natural o ou a. Perceba, nós temos tido uma questão de discussão enorme que extrapola as fronteiras nacionais. Quando eu impacto o desmatamento, eu tenho que lembrar que o efeito da seca de 2014 no Sudeste, que
gerou uma crise hídrica sem precedentes nos estados do Centro-Sul foi determinada pelo avanço do arco do desmatamento na região amazônica. Lembra que as árvores são as responsáveis pelo lançamento do ar, né, com maior umidade para a atmosfera. Muitas vezes nós esquecemos que a grande parte do que nós vamos ter na circulação das massas de ar, ele é determinado pelo processo de evapotranspiração das plantas. Veja, a formação arbórea, ela é fundamental, por quê? Porque é ela que vai fazer com que nós tenhamos a retroalimentação do vapor de água, das massas de ar que vão estar em circulação na América do Sul como um todo. Essas massas de ar se formam, se direcionam para a Cordilheira dos Andes, vão bater no paredão rochoso e vão se deslocar por áreas diferentes dentro do território brasileiro. Seu impacto, além do que é possível ser previsto no arco do desmatamento, eu vou ter uma escassez hídrica. É isso que ele está falando para você. As massas de ar não têm mais a força necessária para chegar nos Andes e se deslocar em direção ao Centro-Sul. E aí nós temos que entender que o desmatamento, ele é sim uma preocupação minha, uma preocupação sua, porque isso depende o abastecimento dos mananciais, dos reservatórios e daquilo que nós precisamos para a nossa própria sobrevivência. Ambiente depende, um meio ambiente com sustentabilidade, um meio ambiente bem cuidado, vai determinar a água, que é vital para a nossa sobrevivência. Se você for parar para pensar nisso, quando nós olhamos aqui, nós tivemos sim a crise hídrica, quantas notícias foram divulgadas no país inteiro sobre o cenário do estado de São Paulo. São Paulo passou a ter racionamento constante, passamos a ter discussão de água de reuso. Aliás, fica a dica para você. Veja, água de reuso já é uma discussão no mundo. A grande maioria dos países não tem outra alternativa. Precisamos reutilizar a água das nossas casas, das indústrias, precisamos fazer esse tratamento para garantir que essa água seja devolvida para o meio ambiente. O Brasil hoje já começa a discutir água de reuso a partir do estado de São Paulo. Por quê? Porque a crise hídrica de 2014 trouxe isso em pauta. Então, também é uma questão sempre presente que pode estar lá. Por que a água de reuso é uma necessidade? Porque nós temos tido um impacto ambiental muito grande a partir das queimadas e do desmatamento. É fato, a Amazônia está extremamente impactada e ela é hoje uma floresta vital para o equilíbrio térmico do nosso planeta. Olhando de novo a questão, de acordo com as informações apresentadas no Sudeste, então nós temos ali como causa natural a formação de um anticiclone impedindo a entrada da umidade. Você está vendo isso, observando isso dentro do mapa que você tem ali. Você tem o que seria um verão normal para essa entrada de umidade e você tem uma situação atípica que é demonstrada pela letrinha A, por essa partezinha que você está vendo aqui e que alterou a massa de ar que deveria estar atuando dentro desse espaço para que ela não tivesse o mesmo impacto ou para que ela não tivesse a mesma entrada dentro do território brasileiro. O que é importante você perceber em relação a essa questão especificamente? Quando nós falamos de ambiente, nós também estamos falando de dinâmicas atmosféricas. Elas são impactadas pelas questões de desmatamento, de queimadas, elas têm uma inter-relação. E isso é nítido nessa questão. Aqui, os dados, principalmente no texto 2, que você tem ali, dinâmicas atmosféricas no Brasil, faria você observar
a partir do posicionamento da letrinha A, que a letra B é a única possibilidade de resposta. Se você olhar a discussão de baixa pressão na letra E, é o teu distrator. Ele colocar avanços de massas polares, ele não faz esse indicador no mapa, não tem nenhuma entrada de massa de ar ali vindo da região da Antártica. Presença de nebulosidade, nós não poderíamos observar isso de acordo com o mapa. A constituição de frentes quentes, barrando as chuvas convectivas, ele não dá esse indicador no mapa, porque as chuvas convectivas são recorrentes na região amazônica pela grande evaporação e pela grande precipitação que ocorre em função da saturação das nuvens, em função da grande, evaporação pela radiação solar. Ele não te dá esse indicador. Então, uma questão que é bem importante você observar, que muitas vezes não depende do seu conhecimento aprofundado da questão, mas de você olhar com tranquilidade e perceber qual é a inter-relação do trecho do texto colocado na questão e o mapa que está ali. Se você se debruçar sobre o mapa, você responde a questão com bastante tranquilidade. Lembre, toda parametrização é, de fato, uma avaliação da tua estratégia de resolução de questão. Infelizmente, as provas dos principais vestibulares, ela tem a intencionalidade de ver quais habilidades você tem desenvolvido para responder uma questão que é de um nível de dificuldade elevado. Como que eu me posiciono diante disso, prof? Calma, tranquilidade, respira, volta o texto e intercruza com o mapa. Porque a resposta está na própria questão. E muitas vezes não é porque você sabe todos os pontos do conteúdo, mas porque você sabe identificar o ponto certo na questão, o básico. A prova do Enem, menos é mais. E isso vai facilitar muito para você na hora da questão. Agora, uma questão de 2015, uma questão que é recorrente ao longo dos anos 2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2020, foram muito recorrentes questões dessa natureza. Aqui nós diríamos uma questão clássica. Um carro esportivo e financiado pelo Japão, projetado na Itália, montado numa linha indiana, México e França usando os mais avançados componentes eletrônicos que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. Uma campanha publicitária desenvolvida na Inglaterra, filmada no Canadá, a edição e as cópias feitas em Nova York para serem veiculadas no mundo todo. Teias globais disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. O mundo da globalização está aí e está colocando para você um nível de exigência cada vez maior. Ou seja, o mundo tal qual nós conhecemos funciona em rede. Hoje, o que a globalização trouxe de mais evidente para o nosso tempo é a extrema terceirização da produção. O barateamento dos custos de produção para aumentar a lucratividade é a máxima do mundo global. Não importa onde vai ser feito, se for mais barato e propiciar o aumento dos lucros, é assim que será feito. Então, essa é uma questão muito clássica para análise do tempo da globalização e ele vai estar lá na geografia econômica sendo cobrado para você aí N vezes durante o vestibular do Enem. Então, olhe com cuidado para a questão, olhe os nossos distratores e o que a gente vai ter ali. Óbvio, na leitura do enunciado da questão, na leitura do dado que está sendo colocado para você, fica evidente que nós temos um mundo organizado em rede. A tecnologia da informação está aí para eu baratear os custos de produção e buscar o melhor aporte. Ele não está falando para você da estocagem, ele não está falando para você da burocracia, sequer ele cita qualquer dinâmica de controle estatal. Lembre, onde eu tenho controle estatal
né? Eu vou ter o Estado gerenciando a produção, não é isso que o mercado globalizado pede dentro da lógica neoliberal, muito menos uma gestão centralizada ou protecionismo econômico. Veja, dica para você, Estados Unidos da América, século XXI, todas as vezes que tentamos pensar um cenário nacionalista, isso não agrada o mercado. Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, tentou construir um discurso dentro da sua gestão de promover um extremo nacionalismo, de blindar as empresas estadunidenses, e nós vimos que esse discurso não se consolidou para o segundo mandato. Então, é interessante você pensar sobre isso. O mundo global é um mundo neoliberal. Ele não está preparado para um arroubo nacionalista. Vamos lá. O que mais que o Enem tem trazido para nós com uma certa recorrência? Nós, do SAI Digital, tentamos olhar a prova de uma forma sistêmica. Para quê? Para que você olhe que cada uma das questões que os diferentes professores vão apresentar para você, ela é o que nós chamamos de questão de referência. A partir do teu olhar sobre ela, você vai conseguir estar olhando outras questões e usando as mesmas habilidades para a resolução. Não esquece disso. Enem 2015, ele foi um Enem interessante, com algumas questões que mesclaram, né, mundo e Brasil. Vimos uma questão de globalização para um cenário global e aqui nós temos, de novo, um olhar para o Brasil. Discutindo o quê? Uma questão também de referência, a questão urbana. O processo de concentração urbana no Brasil em determinados locais teve momentos de maior intensidade e, ao que tudo indica, atualmente passa por uma desaceleração no ritmo de crescimento populacional nos grandes centros urbanos. Vamos lá. Urbanização brasileira, uma urbanização na costa litorânea, voltada para um cenário de ciclos econômicos, onde os portos são os meios de escoação da produção. Lembra das capitais? Todas elas estão muito próximas do litoral, todas elas voltadas para o Oceano Atlântico, lembrando da nossa vocação. O Brasil é um país que exporta commodities para o mundo todo. É considerado um grande celeiro agrícola. Temos muitos produtos do agronegócio nas pautas de exportação. Pense, o que significa isso? Uma costa litorânea com grande concentração populacional e no interior do Brasil grandes vazios demográficos. Não significa que eles não estão sendo explorados, né? Lembra do avanço das fronteiras agrícolas, inclusive em regiões inóspitas anteriormente, não ocupadas, e que agora avançam a passos largos, né, com a agropecuária. E o que nós temos que pensar em relação a isso? Como eu atraio novas empresas, novas indústrias para novos cenários? Eu tenho que pensar o que atrairia as multinacionais ou mesmo empresas nacionais para outros ambientes. Questões que hoje nos impactam nos grandes centros urbanos. Então, se eu tenho isenção fiscal, benefícios fiscais, se eu tenho espaços onde eu posso ter um sistema híbrido de trabalho, veja que o home office se descortina no nosso tempo como N possibilidades, um custo de vida mais barato, questões de segurança pública mais assertivas. Eu posso ter uma dinâmica de procura de cidades de médio porte ou de pequeno porte. Isso já é uma realidade para o estado de São Paulo. Então, o que ele menciona para nós aqui, veja, é a realocação da atividade industrial. Por qual motivo? Por esses motivos que eu evidenciei para você na minha fala. Por que as empresas buscariam outros locais? Pelos benefícios agregados. Ainda que eu não tenha a infraestrutura de uma grande capital, o que eu tenho de valor agregado em termos de qualidade de vida hoje faz a diferença. Então é importante pensar nisso.
Carência de matéria-prima não seria, degradação da rede ferroviária também não, porque se eu estou indo para cidades de médio e pequeno porte, eu pressuponho que isso existe. Aumento do crescimento vegetativo, não, nós tendo, né, o Brasil na transição demográfica, a nossa pirâmide etária evidencia que nós, de fato, né, tendo uma diminuição do número de filhos por mulher e centralização do poder político, né, fora de contexto, então nós só teríamos a realocação das atividades industriais. Outra questão importante aí para o mundo globalizado que nós estamos olhando, nós temos cenários aí muito importantes de elementos, né, em países e nações que são importantes desse contexto. Vamos lá. Saudado por centenas de militantes de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7/2015 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir esta globalização da exclusão e da indiferença. Esse é o grande clamor. A Organização das Nações Unidas colocou em pauta no mês de setembro de 2022, no Dia da Paz, também esse mesmo clamor. Globalizamos negócios, deglobalizamos economia, mas precisamos globalizar empatia, solidariedade, acolhimento, respeito às diferenças, superação das desigualdades e, mais do que isso, o fim da pobreza, o fim da miséria, o fim da fome. Não é possível num planeta que bate recordes de produção de grãos termos insegurança alimentar. É esta a chamada do Papa Francisco e que foi trazida pelo Enem para que nós possamos olhar com cuidado essa questão. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto, né, do mundo globalizado, não poderia ser diferente, a disparidade econômica. Se 7 das maiores fortunas do planeta detêm a riqueza de mais de 100 milhões de indivíduos, há algo fora de ordem. Precisamos preparar o nosso olhar para olhar sobre essas questões. Demografia é um tema clássico no Enem, e aí algumas questões que são importantes dentro deste momento histórico. O bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há, proporcionalmente, menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. Então, perceba que isso é uma discussão principalmente em países que estão tendo um envelhecimento demográfico, a grande maioria dos países europeus. Fica a dica para você. A Alemanha, na gestão de Angela Merkel, procurou abrir as fronteiras da Alemanha justamente para conseguir trazer mão de obra de reposição. Essa é uma discussão muito presente nos países da União Europeia. O que fazer em países onde as taxas de crescimento são negativas? Abrir as fronteiras para os refugiados, acolher os imigrantes, qualificar essa mão de obra, colocar no mercado de trabalho. Como ficam as populações locais em relação a conceitos como xenofobia, aversão aos estrangeiros, ao mesmo tempo em que não temos mão de obra de reposição? Essa é uma discussão muito atual. Fica atento. Essa questão coloca para nós a cobrança sobre a ação estatal. Como a ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico precisa atuar, precisa qualificar a mão de obra, porque isso me interessa à medida em que eu consigo colocar esse indivíduo no mercado de trabalho. Então veja, nós temos aí uma série de questões e aí você pode olhar com calma cada uma delas, para olhar essas referências e ver o quanto isso é importante para você.
Outra questão onde te coloca num processo de análise e de tessitura multidisciplinar para pensar a questão. Suponha que você seja um consultor e foi contratado para assessorar a implantação de uma matriz energética em um pequeno país com as seguintes características: região plana, chuvosa e com ventos constantes, dispondo de poucos recursos hídricos e sem reservatórios de combustíveis fósseis. De acordo com as características desse país, a matriz energética de menor impacto e risco ambiental é a baseada na energia. Fontes de energia renováveis e não renováveis é questão de recorrência no Enem. Matriz limpa, matriz suja, lembrando que os combustíveis fósseis, principalmente tendo na Arábia Saudita o maior exportador mundial, o Oriente Médio ainda sendo o maior fornecedor de gás natural, petróleo para uma série de países, e países como o Brasil tendo 43,9% de uma matriz limpa em comparação a 13,37% de matriz renovável para o mundo, tem dado grandes lições sobre o uso de biocombustíveis ou de investimento em etanol ou fontes alternativas de energia. Aqui ele faz para você essa cobrança. Qual seria a melhor alternativa? Qual é a possibilidade de inferência nesse caso? Olhando o que ele está discutindo para você e quando ele coloca ali, dentro da tua percepção, ventos constantes, sem muitos recursos hídricos, por exclusão, a energia eólica pelas características do país, principalmente onde ele destaca para você ali que você tem uma região plana. Uma questão bem inteligente no sentido de fazer você se posicionar sobre esses conceitos. Novamente, uma questão sobre grandes questões geopolíticas no mundo contemporâneo para você analisar a ação da Organização das Nações Unidas frente a essas grandes questões. Também uma notícia de jornal, uma notícia da Folha de São Paulo, fazendo você pensar sobre questões do nosso tempo. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas pelas ruas. Aprovado com 138 votos dos 193 membros da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. Palestinos comemoram a elevação do status da ONU com bandeiras e fogos. Lembrando que a questão israelenses-palestinos começa em 1948, com a criação do Estado de Israel. E os palestinos até hoje esperam o mesmo desígnio para a sua etnia. Então, essa questão colocada ainda hoje é porque o que começa em 1948 se perpetua até 2022. Nós ainda temos uma situação sem solução e a Organização das Nações Unidas acenando com a possibilidade desse reconhecimento do ponto de vista geopolítico, é um cenário bastante importante. Por quê? Porque essa resolução mostra o apoio da comunidade internacional a uma demanda nacional do Estado palestino de ter finalmente o seu reconhecimento e seu Estado com representatividade numa instituição, num organismo supranacional como a Organização das Nações Unidas. Nós fizemos uma viagem aqui por algumas questões e por algumas temáticas. Tranquilidade, olha com calma, ao longo de todo esse período nós estaremos aqui ao seu lado para acompanhar e construir junto com você o teu olhar sobre a prova. Estamos à sua disposição, estamos aqui nos nossos canais de atendimento
para trazer para você o melhor conteúdo para a tua melhor performance na prova do Enem. Você é nosso convidado para todos os momentos e para todos os conteúdos que estamos disponibilizando para você. Essa equipe está aqui à tua disposição. Uma excelente prova e tenha certeza, essa vaga já é sua. Excelente Enem 2022.